A seção B do prelúdio número 5 do Villa-Lobos é uma seção que vai indicar para a gente mais ou menos o que o Villa-Lobos quer com essa composição. Assisto a primeira parte desse vídeo, que eu comentei a sessão de abertura, a gente discutiu as questões do andamento da peça, tá? Eu defini mais ou menos esse pulso, tá? Para ser mínima, né? A seção B, ela tem uma indicação no compasso 17 que é assim, menor. Essa indicação é para andamento, tá? Essa fonte grossa, negrito, ela se refere a andamento, ela não se refere a dinâmica, tá? Porque muita gente confunde as duas coisas. Que a seção em si menor, a segunda seção, ela é um pouco mais introspectiva, talvez, ela evoque uma atmosfera um pouco mais intimista e tocar mais suave, mais piano, ajude a construir essa atmosfera, é um fato. Mas o Villa-Lobos escreve expressamente que ele quer o tempo mais lento. Então, se a gente encerrou a sessão passada neste andamento, certo? Você tem que dizer para todo mundo que você lembra do andamento que a peça começou e você está tocando isso num andamento mais suave, tá? Mais lento. É um andamento que me permite usar um recurso que é muito interessante no violão, que é o vibrato, tá? Eu não vou falar sobre vibrato nesse vídeo. O vibrato é um efeito muito complicado, muito complexo, que pode levar a tensão. Então a gente tem que falar separado dele. Por hora é preciso que você entenda, quem não tem uma reflexão muito teórica acerca do vibrato, que ele pode gerar tensões na mão. E é possível então treinar só o vibrato exclusivamente com o máximo de relaxamento possível. Da mesma maneira que na voz, o vibrato no violão depende de você estar com as pregas vocais relaxadas. No caso, os dedos, né, que são as nossas pregas vocais. Quanto mais você relaxa a mão, mais o vibrato é eficiente, porque você joga o peso, né? Mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Aqui é preciso aprender, nesse prelúdio, o seguinte: eu trabalho com o polegar duplo. As duas notas não são iguais. O polegar ele desce suavemente na quinta corda, na nota Si, e aí ele dá um ataque na nota Fá sustenido. Aí é preciso focar bem, né? Estou exagerando um pouquinho. Fá sustenido atrás do Ré. Aqui uma das coisas mais interessantes, eu acho, do violão como instrumento que ajuda você a entender a interpretação, que é quando você chega no compasso 19, é irresistível atacar esse intervalo forte, né? Porque o violão pode. É um som gordo, grande, né? Um som intenso. O acorde vem Sol, Si, Mi depois e um Fá sustenido que vai chocar com o Sol, sabe? Essa harmonia é muito caudalosa, uma harmonia muito interessante, mas ela vai morrer. Tá? Esse som ele tende a diluir. Quando eu chego nesse momento, eu preciso tocar o baixo e o tenor, quer dizer, o Fá sustenido grave e o Dó sustenido, que vem a seguir, na intensidade que o Fá sustenido anterior me deixou. Então você toca, por exemplo, uma maneira de estudar isso. Sabe? Sem renovar o ataque, sem fazer rigorosamente igual, como se não tivesse acontecido nada, sabe? Então a gente precisa saber que a ressonância do violão às vezes ensina a gente a tocar o trecho, né? Certo? Evite tocar como você pode, sabe? Não mostre o que você pode fazer. Se você sabe tocar, se você tem um som gordo, se você tem um som grande, um som bonito, use esse som nos pontos culminantes das frases, onde ele é necessário. Mas o principal desafio do intérprete é saber modelar esse som conforme a necessidade, né? Por exemplo, essa passagem do compasso 19 é muito interessante, que no final dela ela abre caminho para um pequeno comentário melódico na região aguda E aí retoma.
resista à tentação de fazer uma ênfase no baixo. Não é isso a melodia, tá? Você tem que mostrar para as pessoas que você sabe o que está cantando. Quarta corda. Tem gente que prefere fazer na quinta corda. Talvez eu prefira a quarta. Dá um pouco mais de unidade, né? Mas enfim, vamos indo. Quando a gente chega ali no compasso 22, a gente tem uma mudança de harmonia importante. Esse acorde, eu preciso passar um pouco mais de tempo nele. Um acorde de dominante com sétima normal. É interessante ressaltar aqui a nota pedal, né? Ré. Si, né? Agora vem a parte que vai exigir mais da sonoridade. Algumas pessoas preferem fazer 1, 2, né? Faz sustenido com o dedo 1, faz um portamento, substitui pelo dedo 2 quando chega na segunda casa e segue aqui na segunda posição. Outras pessoas preferem fazer o portamento com o dedo 4 do Mi pro Ré, entendi? Teste as duas e veja o que funciona melhor para você. Preparar uma aula prévia dessa peça é informar as duas possibilidades. Eu precisaria ver que a mão, assim, eu tô até vendo que alguém escreve aqui no comentário, Luciano, aquele dedilhado do compasso 27, né, nós estamos discutindo o compasso 27, você sugere o que fazer? Eu não sei, eu teria que te ver tocar. Né? Então a pessoa precisa contar com o professor dela, que vai saber o que é melhor para ela fazer. O comentário na região aguda aqui, que existe aqui no compasso 28, ele tem que ser feito com um dedilhado diferente, a partir da sétima posição. Certo? Outras pessoas vão preferir o dedilhado tradicional do acorde diminuto a partir daqui. O importante, o portamento não acontece com o dedo 1. Levante o dedo 1, deixe ele fora da corda e faça o portamento só com os outros dedos. No último momento. Tá? Para evitar o chiado. Tá? Eu não me incomodo tanto com o chiado. Eu acho que ele é uma característica normal do instrumento, mas eu acho que a gente precisa ter uma certa... o chiado é que nem cabelo, né? Assim, se você tem, é bom dar uma cuidada. Não tem problema ter cabelo, mas penteie de vez em quando, dá uma lavada, entende? O chiado é meio isso. Então vamos tentar evitar excesso de chiado quando for o caso. Não que eu tenha algum problema com excesso de cabelo, de forma nenhuma. Foi uma metáfora um pouco infeliz, mas dá uma ideia assim que o chiado ele gera um barulho que pode chamar mais a atenção do que a própria melodia. Então a gente tem várias técnicas, vários macetes para redução do chiado que a gente tem que seguir, tá bem? Um outro exemplo aqui de como a ressonância do instrumento ajuda a gente a compor a dinâmica do trecho. Os últimos compassos da seção B, compasso 31. Aumentando. Escuta. Tá tudo desafinado esse violão. Mas a intensidade que você chegou aqui... É muito complicado fazer isso porque o salto de posição é um salto de 5 casas. Normalmente em salto de posição a gente acentua. Por isso que a gente encontra os estudantes tocando esse trecho, né? Quando eles chegam nessa passagem, eles fazem... horrível esse acento, né? Arpejo bem lento, o mínimo de corte possível, solte a posição inteira, dedo 1 chega primeiro. Um som o mais doce que for necessário. Deixa eu ver se eu tenho um tempo ainda. A sessão C, né? A gente volta à configuração de textura da primeira sessão. Quer dizer, volta a ser uma melodia acompanhada e a gente precisa educar muito bem o anular para cantar essa melodia principal de uma forma doce, de uma forma bonita, um som redondo e também proeminente, né? Então é preciso dar muito lento.
bloco, tá? Passa um tempo tocando todos esses acordes em bloco e depois você escolhe quais acordes arpejar. Por regra, o prelúdio número 5, a gente aceita uma execução onde os acordes arpejados sempre coincidem com o baixo. Ou quase sempre, né? Saturar muito essa passagem de acordes arpejados é meio desagradável. A gente perde o senso rítmico da peça. Lembra que eu comentei que esse prelúdio, na primeira parte do vídeo, eu comentei que o prelúdio ele se situa estilisticamente entre a valsa de seresta e a valsa canção, né? Entre a valsa vienense, que é rápida, que é em 1 praticamente, e a valsa canção. Pois aqui está a valsa rápida, a valsa dançante, a valsa quase em 1. Tá? Villa-Lobos não mudou o compasso, mas ele escreve na partitura pio moço, quer dizer, muito mais rápido. Opa! Esse andamento acredito que seja suficiente. Os dedilhados são bastante controversos, tá? Por exemplo, algumas pessoas preferem fazer o ré caminhar para o Fá sustenido na primeira corda. Eu acho isso uma chance de erro muito grande. Mas tem gente que não gosta também de fazer essa abertura entre o dedo 2 e 3. Então vai ficar a cargo realmente das possibilidades de cada um, daquilo que é mais fácil para cada um fazer e da decisão que tem que ser tomada em conjunto com o professor de instrumento, tá? Aqui, durante muito tempo eu toquei esse prelúdio com esse dedilhado. Mas depois eu percebi que o Julian Bream tem razão nesse dedilhado aqui. Aqui é necessário um portamento mais pronunciado, então mantém todo esse arpejo na primeira ou segunda posição e faz o portamento até o Mi agudo. E, enfim, segue com a melodia. Eu não vou tocar, né, esse prelúdio porque a gente tem tantas interpretações maravilhosas dessa música disponíveis hoje na internet, né? Mas vamos pegar esse trechinho aqui final da parte B. Uma ideia de dedilhado, o dedo 3 ali na quarta corda, Fá sustenido, mantém o dedo 3 aqui e aqui. Para segurar o Ré o máximo de tempo que for possível. Se você coloca o dedo 3 aqui, todo o resto do trecho já tem o dedo 3 como eixo. Você vai soltar só no compasso 41, tá certo? É uma forma de você economizar movimentos, o dedilhado pode ser interessante, tá? Compasso 42, no final. Não sei se vocês repararam, mas você levanta todos os dedos para montar o acorde de Lá maior, menos o dedo 2. Certo? O cuidado que tem que ter. A gente escutar o Sol sustenido quando eu já comecei a atacar o acorde de Lá maior. Tá? Não precisa ser tão lento quanto isso que eu fiz, né? Algo mais... Certo? Para que a gente tenha essa ideia de ligado. Quando nós temos a necessidade de fazer com que as coisas no violão soem ligadas, às vezes a gente tem que escolher qual voz a gente vai conseguir ligar. Pode ser o baixo, pode ser a melodia, pode ser uma voz intermediária, mas é preciso que a gente tenha clareza que essas sustentações não passam desapercebidas pelo público, certo? E aí tem a seção A, novamente tocada, não temos aqui diferença alguma em relação à repetição, somente no último compasso, no compasso 58, que diferentemente da primeira página, né, não tem uma indicação de dinâmica para a gente fazer esse acorde de Si menor. Eu comentei no final da parte anterior desse vídeo que não existe uma obrigatoriedade de você fazer o acorde crescendo. Agora aqui, Villa-Lobos pede para encerrar o acorde em fortíssimo. Então, talvez o caminho seja o contrário. Polegar preparado. Não fiz na velocidade que eu queria, né? Agora sim. Teste. Cada nota, a forma de estudar, né? Passar muito tempo assim tocando nota por nota, com o polegar só no tom e
buscar uma região da corda que aguente o peso do seu polegar. Se você toca muito na região doce, você estoura a corda. Mas esse mesmo peso eu posso utilizar numa região um pouquinho mais dura da corda e eu tenho um acorde limpo. Certo? Então é necessário você saber jogar com o instrumento, aonde tocar as partes mais fortes para que o som não estoure, tá? Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para falar a respeito desse prelúdio. Encaminhe esse vídeo se vocês acharem interessante para pessoas que estejam fazendo vestibulares e que estejam com essa peça na mão, tá? Outras questões importantes a serem abordadas nos prelúdios de Villa-Lobos eu vou fazer em vídeos posteriores, tá? Eu estou preparando aí as aulas específicas, o que pode ser interessante ser dito a respeito dele e, acima de tudo, né, o que pode ser útil para ser dito o que pode ser útil ser dito através de um vídeo na internet. Como eu falei, isso aqui é uma aula que eu preparo quando eu tenho uma situação de ter que trabalhar com essa peça com algum estudante, tá? Mas, assim, 60% da aula são as condições desses estudantes. Se a unha é mais dura, se a unha é mais mole, se a técnica é mais sólida em relação ao aspecto da mão esquerda, se é mais sólida em relação ao aspecto da mão direita. Tudo isso varia muito de estudante para estudante. E o professor, numa aula individual de instrumento, precisa ter uma rapidez para se adaptar às condições desse estudante e fazer uma aula que seja realmente útil para aquela pessoa naquele momento, tá? É por isso que a gente continua insistindo que a aula de instrumento precisa ser individual, apesar das grandes contribuições da produção teórica e prática das aulas coletivas, que são importantes também. Mas elas não dispensam a necessidade de, em algum momento, os estudantes terem aulas individuais, tá bem? Bom, espero que vocês tenham gostado. E nesse canal, toda terça, quinta e sábado, nós temos vídeos novos comentando alguns aspectos do instrumento. Alguns desses vídeos têm conselhos e dicas e propostas e ideias bastante práticas. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa e deixem aí seus comentários sobre questões, dúvidas ou algum aspecto que tenha ficado de fora da obra, ou mesmo uma obra que você queira que seja comentada aqui no canal, tá bom? Muito obrigado, então, e até o próximo Conversa de Violonista.